Fala, galera, voltamos com a terceira e última aula, videoaula sobre mitose. Agora falaremos das fases, das etapas da mitose. Muito bem, galera. Mitose, então, na verdade, a divisão celular, ela compreende a mitose, propriamente dita, que é a divisão do núcleo, e a citocinese, que acontece logo após a última fase da mitose e compreende a divisão do citoplasma. A primeira fase da mitose é a prófase. Aparece aí, boa! E aí vamos aos eventos da prófase. O que acontece nessa primeira fase da mitose? Temos aqui uma célula, olha para a célula aqui, ó. Vamos lá. Quais são as mudanças que essa célula sofre ao longo da sua prófase? Muito bem, pessoal. Nós vamos ter aquilo que eram os filamentos de cromatina, lembra que eu falei para vocês no último vídeo? Que representavam um estágio descondensado, desespiralizado, desenrolado do material genético. Ao longo da prófase, esse material genético vai se enrolando, vai se espiralizando, se compactando. E aí, o que eram os filamentos de cromatina, agora eu passo a chamar de cromossomos, tá? Esses cromossomos apresentam duas cromátides irmãs. São os dois braços desse cromossomo. Então, aqui eu tenho cromossomos duplicados, cromossomos com as cromátides irmãs. Tá? Ao longo da prófase, eles vão se espiralizando, vão se condensando. Outro evento da prófase, já falei das duas cromátides irmãs, é que essa estrutura chamada de nucleolo, aqui, ó, essa mancha que existe dentro do núcleo, ela vai desaparecer. Por quê, Léo? Conforme o material genético se espiraliza, se condensa, as informações genéticas vão ficando menos acessíveis. Então, eu vou ter uma diminuição da transcrição, da formação de RNA, um dos componentes do nucleolo. O nucleolo nada mais é do que uma região de intensa síntese de RNA ribossômico ou RNA ribossomal. Conforme o DNA se espiraliza, eu vou diminuir a formação de RNAs, inclusive o RNA ribossômico. O nucleolo vai desaparecer. Tá? Outro evento é que os centrossomos, Léo, não lembro do que são os centrossomos. Os centrossomos estão aqui, ó. São as regiões que organizam, dão um início de formação nessa prófase às fibras do fuso mitótico, tá? São aquelas fibras que vão orientar a migração dos cromossomos mais para frente, numa etapa mais para frente da mitose, esses cromossomos vão migrar para polos opostos. E são as fibras do fuso mitótico ou fibras do fuso acromático que orientam essa migração. Essas fibras começam a se formar ainda na prófase e quem faz isso são os centrossomos ou centros celulares, tá? No caso das células animais, dentro dos centrossomos existem organelas denominadas centríolos, mas que não vão estar presentes nos vegetais. Os vegetais têm centrossomos, mas que não contém centríolos no seu interior. Beleza? Então, começa a formação do fuso mitótico e o envelope nuclear, também chamado carioteca, ele vai se desorganizar, ele vai se desfazer ao longo da prófase. Isso é super importante, porque vai dar liberdade de movimento para o material genético. Material genético que até então era circundado por essa dupla membrana chamada carioteca ou envelope nuclear. Essa dupla membrana, ela vai se juntar a todo o sistema de endomembranas da célula, com retículo endoplasmático, por exemplo, e aí a carioteca vai se desfazer. O material genético vai ficar no próprio hialoplasma. Beleza? Tá aí a prófase, então, com os principais eventos. O material genético vai se espiralizando, o nucleolo desaparece, os centrossomos vão começando a migrar para polos opostos, dando start, início na formação das fibras do fuso mitótico, e a carioteca vai se desfazer.
Depois da prófase, vamos para a metáfase. Super importante essa metáfase, é quando os cromossomos atingem grau máximo de espiralização. É quando os cromossomos estão mais enrolados. E aí é importante, porque também se tornam mais visíveis. Ao microscópio fica mais fácil de você ver um cromossomo individualizado, separado do outro. Eles absorvem e retêm mais o corante, tá? Só que, mais do que isso, né, esses centrossomos, aqueles organizadores das fibras do fuso mitótico, já chegaram nos polos opostos. Lembram que eles estavam se distanciando na prófase? Aqui eles já chegaram, galera. Já tem o centrossomo de um lado, centrossomo do outro. Tá percebendo aqui, ó? E aí, as fibras do fuso acromático também já estão formadas. E essas fibras do fuso acromático, elas vão se ligar aos cromossomos. Elas vão se ligar a uma região mais condensada ainda dos cromossomos, que é uma região chamada de centrômero. Aqui, ó, estou fazendo para vocês o centrômero, ó, essa bolinha, tá? Uma região mais espiralizada ainda dos cromossomos. As fibras do fuso mitótico vão se prender a proteínas que são anexas desses centrômeros. São proteínas denominadas cinetócoros. Beleza? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho esses cromossomos, como está descrito aí. Eu tenho os cromossomos com grau máximo de espiralização, tornando-se mais visíveis. Eu tenho as fibras do fuso mitótico já formadas e presas a esses cromossomos. Os centrossomos já nos polos opostos. E os cromossomos, super importante, presta atenção. Os cromossomos vão ficar nessa posição aqui, ó. Eles vão ficar alinhados. Os cromossomos vão ficar alinhados nessa região mediana, como se fosse a linha do equador da célula, a chamada placa equatorial, ou também conhecida como placa metafásica. Então, na metáfase, eu tenho os cromossomos com grau máximo de espiralização, presos às fibras do fuso mitótico e alinhados na placa equatorial ou placa metafásica. Essa é a metáfase. Pelo fato dos cromossomos nessa fase estarem muito condensados, estarem mais visíveis ao microscópio, é nessa fase que fazemos um exame denominado de cariótipo. Cariótipo. Vamos falar um pouquinho desse exame? Olha só. Antes de falar do cariótipo, olha essas imagens. Todas são células em metáfase. Aqui eu mostro para você a célula numa posição invertida. Olha os centrossomos nos polos opostos. E aí, fibras do fuso mitótico se prendendo aos cromossomos. Olha lá. Tá vendo? Dos polos opostos. E o que é essa placa aqui no meio? Placa metafásica ou equatorial. Tá? Aqui, centrossomos nos polos opostos. Fibras do fuso mitótico se prendendo aos cromossomos. Olha a placa metafásica ou equatorial, tá? Aqui com detalhamento, então, ó, a placa equatorial, tudo isso na metáfase, tá, galera? Ó, o centrômero, aquela região mais espiralizada, os cinetócoros, que são essas proteínas aonde as fibras do fuso vão se prender nos cromossomos. Aqui as cromátides irmãs, uma cromátide, a outra cromátide. As cromátides irmãs dos cromossomos. Tudo isso na metáfase. Vamos falar um pouquinho do cariótipo? Esse exame, o que ele estuda? Justamente ele estuda a representação dos cromossomos presentes nas células. Como é que eu enxergo, como é que eu vejo os cromossomos nas células? Para você entender um cariótipo, olha aí um cariótipo, né, de forma bem clara para você. Para você entender o que é um cariótipo, primeiro você tem que saber o seguinte, que o nosso número diploide, nosso número 2N de cromossomos é igual a 46. 2N igual a 46. Como eu disse lá no começo da aula, eu tenho, desses 46, 23 cromossomos que vieram da mãe e 23 cromossomos que vieram do pai. Então, são 23 pares de cromossomos homólogos. Tá? Sendo que desses 23 pares, 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos. São cromossomos que são responsáveis por características independente do sexo do indivíduo.
Características como a cor dos teus olhos, o teu tipo de cabelo, a cor da sua pele, enfim, são características ligadas aos cromossomos chamados de autossômicos. E o 23º par, aí não, aí são de cromossomos sexuais, aonde as meninas, as mulheres, apresentam esse par de cromossomos sexuais formado por 2 cromossomos X, e os meninos, os homens, apresentam um cromossomo sexual do tipo X e outro cromossomo sexual do tipo Y. Então, no cariótipo, eu vou, inclusive, conseguir enxergar tanto os autossomos como os cromossomos sexuais. Olha esse cariótipo aqui. E aí, o que você acha? É de menino ou é de menina esse cariótipo aqui? Tá vendo? Eu tenho o primeiro par, são 23. Segundo par de cromossomos. Terceiro par. Tá vendo os pares de cromossomos? Até o 23º. Olha o 23º par de cromossomos. Os cromossomos sexuais. Um do tipo X, um do tipo Y. Então é menino. É menino. Se fosse menina, teria os 22 pares de autossomos. E aqui eu teria 2 cromossomos X. Tranquilo? Como é que eu faço o cariótipo? Primeiro, coleta de sangue. E o que me interessa no sangue para fazer o exame de cariótipo? A única célula nucleada que eu tenho no sangue são os glóbulos brancos. Hemácias são anucleadas e plaquetas são fragmentos de células, não tem núcleo também, tá? Então, só o glóbulo branco é nucleado, só ele pode se dividir. Eu vou estimular o glóbulo branco a se dividir. Então, vou botar ele no meio de cultura, vou estimular ele a se dividir. Vai entrar lá na prófase, metáfase. Quando chegar na metáfase, eu vou interromper, galera. Eu vou interromper a divisão celular. Por quê? Eu quero que a célula vá até a metáfase. Porque na metáfase, os cromossomos estarão com grau máximo de espiralização, estarão mais visíveis. E eu quero justamente eles mais visíveis, eu quero vê-los no microscópio. Então, na metáfase, o processo vai ser interrompido. A partir dali, eu vou, então, corar aquele material genético, vou ampliar no microscópio, vou organizar e fotografar para ver justamente aquela imagem que vocês viram aqui. Tá? Esse é o resultado de uma fotografia dos cromossomos. A partir da análise dos cromossomos, eu vou conseguir, inclusive, saber se o indivíduo tem alguma anomalia ou não e qual é essa anomalia. Quer ver um exemplo? Olha só, aí mostrando, né? Então, a partir do sangue, glóbulos brancos vão ser estimulados a se dividir. Quando chega na metáfase, o processo é bloqueado, grau máximo de espiralização, e aí eu tenho a fotografia desses cromossomos com grau máximo de espiralização. Mas olha só que interessante. Aqui tem 2 cariótipos, tá? Tem 2 cariótipos. Esses 2 cariótipos são de anomalias. Vamos ver, será que você consegue identificar aonde que está o erro aqui na parada? Ó, o par número 1 de cromossomos, o par número 2, par número 3, por aí vai. Tudo par, par, par. 12, 13. Opa, Léo, aqui tem um erro. Ao invés de ter um par de cromossomos do tipo 21, eu tenho um trio. Essa é a chamada trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down. Essa é a alteração genética que existe nos indivíduos que apresentam essa síndrome. Tá? Nesse caso aqui, é um indivíduo com síndrome de Down e do sexo feminino, tá vendo? Tem 2 cromossomos sexuais do tipo X. Aqui, qual é o erro? Onde está a questão aqui, a diferença nesse cariótipo aqui? Tá vendo? Os autossômicos, 1, 2, 3, 4, 5, todos legais. Nada de alterado nos autossômicos. Até o cromossomo tipo 21 tem um par, normal. Aqui, gente, o erro está na falta de um cromossomo sexual. Esse indivíduo aqui só tem um cromossomo X. E essa síndrome é chamada síndrome de Turner, tá? Então, ele não tem 46 cromossomos, ele tem, na verdade, 45. Falta um cromossomo, que é um cromossomo sexual. Quem tem síndrome de Down não tem 46, tem 47, porque tem um cromossomo a mais do tipo 21. Tá vendo como o cariótipo é importante para você descobrir se existe ou não e qual é o tipo de anomalia. Beleza? Mas vamos voltar para a mitose? A gente estava na metáfase, né? Cromossomos com grau máximo, alinhados na placa equatorial. Depois da metáfase vem ela. A penúltima etapa da mitose é chamada anáfase. Galera, na anáfase, olha o que vai rolar. Lembra das fibras do fuso?
Vou até mostrar para você, ó, lá na metáfase, a célula estava assim, ó, cromossomos alinhados na placa equatorial, as fibras do fuso conectadas aos cromossomos, vindo de polos opostos, aonde estavam os centrômeros. Centrossomos. Né? E aí, o que vai rolar aqui na anáfase? Essas fibras vão se encurtar, pessoal. As fibras vão se encurtar. Então, esse cromossomo tem duas cromátides, são as cromátides irmãs. Ó, uma cromátide, a outra cromátide. Só que esse cromossomo vai ser, ao mesmo tempo, puxado para polos opostos. Aqui, fibra do fuso mitótico puxando para cá, fibra do fuso mitótico puxando para cá. Então, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro, ele vai se partir ao meio. O cromossomo vai se partir ao meio. E cada cromátide irmã, olha aqui o resultado. Cada cromátide irmã vai migrar para um polo diferente. Então, o que acontece na anáfase? O encurtamento das fibras do fuso mitótico e, consequentemente, a migração das cromátides irmãs para polos opostos. Aqui, tá? Então, as imagens, aqui até mostra, ó, olha o que está acontecendo, ó, as fibras do fuso puxando, tá? Aqui a proteína, o cinetócoro, que está preso ao centrômero do cromossomo, aqui é uma das cromátides irmãs, sendo puxadas devido ao encurtamento das fibras do fuso mitótico. Então, nessa fase anáfase, cada cromátide irmã vai para um lado. Isso acontece com cada cromossomo. Olha lá, isso acontece com cada cromossomo. Separação das cromátides irmãs. Beleza? E chegamos à última fase da mitose, a telófase. A última etapa, o que acontece? Os cromossomos já chegaram nos polos opostos, as fibras puxaram, eles já chegaram e iniciam aí um processo de desespiralização, descondensação. Os cromossomos que estavam enrolados vão se desenrolar e voltarão a ser filamentos de cromatina. Então, eu tenho a desespiralização dos cromossomos que voltam a ser cromatina. Reaparece o nucleolo. Por quê, Léo? Reaparece porque se eu volto a ter cromatina, desespiralizou, informação genética mais acessível, transcrição, formação de RNA, inclusive o RNA ribossômico presente no nucleolo, por isso ele reaparece. Reorganiza-se a carioteca. Eu vou ter de novo um envelope nuclear ao redor, ali no entorno de cada, né, material genético que estava ali nos polos opostos da célula. Olha a carioteca reaparecendo, em volta desse conjunto cromossômico que estava de um lado e em volta desse conjunto cromossômico que estava do outro lado. Tá? Opa, passou demais. Então, tá aí a telófase. Novamente, vamos recapitular? Desespiralização do material genético. O que era cromossomo volta a ser cromatina. Reaparece nucleolo, reorganiza-se carioteca. Fim da mitose. Agora, eu tenho, na verdade, né, fim da telófase, e eu tenho agora, só falta o quê? Só falta dividir o citoplasma, galera. Só falta dividir o citoplasma para ter a formação de duas células. Isso eu chamo de citocinese. Olha comigo aqui. A citocinese é exatamente a divisão do citoplasma. Já teve a cariocinese, que é a divisão do núcleo, agora eu preciso da divisão do citoplasma para formar duas células independentes. Nas células animais e nos protozoários, essa divisão do citoplasma se dá por um estrangulamento do citoplasma. Olha aqui o que acontece, ó. Eu tenho o estrangulamento de fora para dentro. De fora para dentro. Um anel aqui, ó. Esse anel vai se estrangulando. Eu tenho proteínas contráteis, como actina e miosina, participando, né, desse processo de estrangulamento da célula, de fora para dentro. Por isso que eu chamo na célula animal e nos protozoários de citocinese centrípeta, lá por conta do movimento circular na física, de força centrípeta, né, de fora para dentro. Aqui na célula animal também acontece assim, tá? A divisão do citoplasma de fora para dentro, até finalizar esse estrangulamento e formar duas células independentes.
Então, citocinese, divisão do citoplasma centrípeta nos animais e nos protozoários. Nos vegetais, não. Vegetais têm parede celular. A parede celular é muito rígida, não dá para você, no estrangulamento, você dividir a parede celular. Então, aqui, galera, a citocinese, ela vai ser centrífuga, ela vai ser de dentro para fora. Pois é, a divisão do citoplasma nas células vegetais se dá de dentro para fora. Vesículas que virão do complexo de Golgi, vão migrar para a região central da célula, essas vesículas vão se fusionar, vão se juntando, como se fossem tijolinhos, que vão se juntando do centro para a periferia, até formar uma barreira, uma placa, que vai separar as duas células filhas. Essa primeira barreira que separa as duas células filhas se chama lamela média, e sobre ela será construída, ou melhor, serão construídas as futuras paredes celulares. Com isso, finalizamos a aula. Espero ter contribuído, espero que você tenha aprendido sobre mitose, ciclo celular, aplicabilidade, citocinese e tudo mais. Um abraço para vocês, tudo de bom. Até a próxima, galera. Valeu!